Olá pessoal, a gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo aí sobre o conteúdo que vem trazendo um pouco de conhecimento sobre o nosso inimigo. Como eu falei na aula passada, a gente precisa sim ter conhecimento do nosso inimigo. A Bíblia chama ele de inimigo da nossa alma, conhecido como Satanás, como diabo, e a gente precisa ter esse pequeno conhecimento, porque como eu falei na aula passada, repetindo, em uma guerra a gente precisa conhecer o nosso adversário, saber as suas táticas, as suas artimanhas. Então a gente precisa ter esse conhecimento e também sanar dúvidas, que surge, dúvida onde muitos questionam o porquê que Deus criou Satanás, o motivo que Deus criou ele. E a gente vai aprender que Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo de luz, um anjo santo, em santidade, mas que usou o seu livre-arbítrio para tomar decisões erradas que o levou a perder o seu lugar ao lado do Senhor. A gente vai estar estudando, aqui no quadro tem aqui o conteúdo, a gente vai estar estudando Satanás, quem é e como opera. A segunda parte do nosso estudo, a gente estudou a primeira parte na aula passada. Gostaria de ler com vocês lá no livro de Isaías, capítulo 14, do versículo 12 até o 15, que vem falando o lugar de origem, o lugar original aonde Satanás habitava, aonde ele ainda não era Satanás. Por isso que Deus não criou Satanás, mas Deus criou um anjo. Vamos ler lá em Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Esse texto é muito conhecido. Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12. Diz assim: como caíste desde o céu, ou só caíste da onde? Do céu. Então o lugar de habitação, o lugar de origem de Satanás era onde? Era o céu, ele habitava no céu. Ó estrela da manhã, filha da alva. Estrela da manhã era o nome dado a Satanás. O título Estrela da Manhã, que era o nome original, significa Lúcifer, que é um nome que vem do hebraico, que era o primeiro nome dele que vem do hebraico, que significa brilhante ou resplandecente. Esse era o nome original. Então, era um anjo de luz. Deus não criou Satanás, como muitos perguntam, por que Deus criou Satanás? Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer, que quer dizer brilhante ou resplandecente. Esse era o nome original. Então a gente vê que ele habitava no céu e Deus criou um ser angelical que vivia em santidade como os demais anjos que habitam no céu. Como foste derrubado por terra, tu que deliberavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. E dizias em teu coração, no coração de Lúcifer, o anjo, ele dizia em seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Aqui essas estrelas vem falando dos anjos,
Ou seja, os anjos eram adoradores de Deus, servos do Senhor. E aqui quando Satanás, que ainda não era Satanás, mas era Lúcifer, ele fala: "E subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono." Ele estava se referindo que os anjos iriam adorar ele. Ele estava se referindo que ele iria levantar um trono acima do trono de Deus, ou seja, ele iria ocupar o lugar de Deus. "E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo." O pecado de Satanás foi querer ser maior do que Deus. Ninguém é maior do que Deus. Ele queria ocupar a posição de Deus. Ele queria ocupar a função de Deus. Ele queria ser Deus. E como foi que ele tentou Eva para que Eva comesse o fruto proibido? "Coma do fruto, você não morrerás, mas se você comer do fruto, serás semelhante a Deus." Ou seja, a mesma ganância que ele teve em querer se tornar Deus, ele levou Eva e Adão a ter a mesma ganância. E essa mesma ganância, esse mesmo pecado que é induzido no coração de muitos, querendo ser Deus, querendo ser maior do que Deus, querendo estar acima dos princípios do Senhor. Versículo 15: "E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo." Ou seja, ele habitava onde? Ele habitava no céu. A origem, o lugar original era no céu. Mas agora ele perde o seu lugar no céu e o seu lugar estará reservado aonde? No versículo 15: "E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo." Ou seja, o lugar agora de habitação dele será o inferno. O lugar a qual será o seu novo lar será o inferno. O inferno ele não foi criado para o homem. A gente vê que o inferno foi criado para Satanás. O inferno é o lar preparado para Satanás após a sua rebelião contra Deus. O homem que vai para o inferno é por livre e espontânea vontade. Ele escolhe, ele decide estar no inferno. É escolha nossa. Aonde vamos morar? Aonde vai ser o nosso lar? É nós que escolhemos. Nesta vida, nós escolhemos aonde passaremos a eternidade. Vamos ler também o livro de Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao 19, que também vem falando o lugar original antes da queda. Ezequiel 28. Livro do profeta Ezequiel, fica após Jeremias, capítulo 28, a partir do versículo 12 até o 19, diz assim: "Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e disse-lhe assim: o Senhor Jeová, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura." Aqui esse rei de Tiro está representando Satanás. Não é mesmo o rei Tiro, mas sim aqui uma representação de Satanás. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então a gente vê que ele foi criado, Satanás foi criado formoso, belo. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira,
carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste citado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas. Olha só o que diz. Tu eras um querubim ungido. O título de querubim ungido só se refere a Satanás, ou seja, era uma classe única. Existem querubins, mas querubim ungido é um título dado somente a Lúcifer. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Ou seja, Lúcifer foi criado perfeito e santo, como Adão, como Eva. Mas o livre-arbítrio foi usado de maneira errada. Então, Deus não criou Satanás. Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo de luz que usou o seu livre-arbítrio para pecar. Então, hoje, antigamente era Lúcifer, e hoje, lá em Romanos 16, 20, a gente vai ver que ele é chamado de Satanás, que significa adversário. Ou seja, Satanás, ele significa adversário. Romanos 16, 20, vamos ler o que está escrito lá em Romanos. Romanos capítulo 16, versículo de número 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Então, Lúcifer passou a ser conhecido como Satanás, que significa adversário. Ele é adversário do povo de Deus, ele é adversário do próprio Deus. E a partir do momento que ele é adversário de Deus, ele se torna adversário dos filhos de Deus, dos servos de Deus. Mateus 4. Vamos ver também lá em Mateus 4, para a gente encerrar esta segunda parte da aula. Mateus capítulo de número 4. Vamos ver o que está escrito. Mateus 4, do 1 ao 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vou ler só essa parte, só o versículo 1. Mas depois vocês podem ler Mateus 4, do 1 ao 11. A gente vê que o outro nome dado a ele é o que? Diabo. Diabo significa acusador. Ele é um acusador. Vamos ver o que fala do acusador lá em Apocalipse. Foi um texto até que a gente estudou na aula passada, Apocalipse 12. Apocalipse, capítulo 12. Do versículo 9 ao 10, diz assim: Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos, diabo quer dizer acusador dos nossos irmãos, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Qual é a função do diabo? Acusar, querer acusar, condenar. Então, quando nós erramos, ele nos acusa, ele nos aponta aí, errou, porque ele quer que nós sejamos condenados, ele quer que nós venhamos receber o juízo de Deus. Amém, irmãos? Deixo aí essa segunda parte do estudo
dando aí essa continuidade a esse estudo sobre quem é Satanás e como ele age, opera, para que nós venhamos ter um pouquinho de noção quem é o inimigo que nós enfrentamos, tá bom? Em breve estarei trazendo aí a terceira parte, que Deus abençoe.